Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui direto do escritório da ALP, Gestão Empresarial. E, cara, a gente hoje vai falar de um case aí bem interessante, um case recente, saiu agora do forno, né? E diz respeito a todas as empresas. Por quê? Fala sobre planejamento tributário. E dentro desse contexto, esse case é do ramo de construção civil. E aí aconteceu alguns detalhes aí bem interessantes que a gente vai destrinchar aqui através desse vídeo, mas o ponto principal é o seguinte: será que o planejamento tributário ele realmente é importante e serve para todas as empresas, desde lá do mês, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real? Cara, seria muito interessante você ficar até o final desse vídeo para você ver os detalhes e você ver que realmente, em muitos casos, faz diferença e faz diferença muito aí no seu bolso ou até mesmo no planejamento financeiro da sua empresa, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou pedir para rodar a vinheta, a gente já vem com o Cleiton, onde ele vai destrinchar esse assunto. Vale a pena você ficar aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Roda a vinheta. Ok, é isso aí, já estamos com o nosso contador Cleiton aqui, né? Então vamos lá, Cleiton, vamos direto para o assunto aí. Como é que fica esse case aí do ramo de construção civil, falando de planejamento tributário? Destrincha aí para nós aí, para a nossa audiência. Bom, vamos lá, Vanderlei. Obrigado aí pela ajuda de sempre, pela parceria. Vamos direto ao ponto. Nós temos um case, chegou para nós, no forno, é uma empresa do ramo de construção civil, e pasmem, eles recolheram 920 mil reais de Simples Nacional somente no ano de 2022. E aí é aquele medo do empresário do desenquadramento do Simples Nacional e pediu a nossa ajuda através de uma análise se era possível, Vanderlei, reduzir essa carga tributária. E o que nós fizemos? Nós destrinchamos a empresa e trouxemos alguns cenários. Obviamente, se ela está para sair do Simples Nacional, nós temos que buscar um que mais favoreça a essa empresa. É uma empresa do ramo de construção civil com várias peculiaridades, obviamente, e para chegar ao resultado que nós vamos demonstrar aqui, você se faz necessário uma série de mudanças internas, a gente vai falar adiante. Mas, voltando aqui aos valores, Vanderlei, ela recolheu 920 mil reais ao longo de 2022 e, através da análise e planejamento tributário, nós chegamos ao entendimento que ela poderia deixar de recolher 2/3 desse valor se ela, por exemplo, fosse para o lucro presumido. A gente vai colocar a tabela aqui embaixo, demonstrando mais ou menos de uma forma bem resumida. Não vamos entrar no mérito e no detalhe dessa operação, porque obviamente não é o viés desse vídeo, mas sim, é possível e foi possível desenhar esse planejamento de forma com que ela tivesse uma redução efetiva de 2/3 dos 920 mil reais. Caramba! É bem interessante, né? É um valor significativo, né? Muito, podemos dizer assim. Ok? Bom, Cleiton, então, visto esses detalhes, o que você acha? Você acha que todas as empresas, né, ou a grande maioria, estão preparadas aí para ter esse mesmo cenário, seguir esse mesmo caminho? O que você tem a nos dizer aí nesse sentido? Olha, Vanderlei, a resposta é muito categórica aqui. Não, a resposta é não. Existe um caminho plausível quando você desmembra a empresa, seguindo todos os trâmites legais, seguindo a legislação, o trabalho de uma forma ortodoxa, para você alcançar esses 2/3 de redução. Obviamente, você requer algum manejamento ou alguma estruturação interna. E eu respondo para você categoricamente que não. Primeiramente, Vanderlei, quando esses leads chegam para nós através do trabalho de recuperação tributária ou consultoria tributária, é muito comum, especialmente em empresas do Simples, elas sinalizarem que nunca teve um balanço, nunca teve um balancete,
nunca teve uma DRE, ou seja, ele não tem uma vida fiscal. E aí já é uma dificuldade, porque a partir de agora, a partir do momento que ele muda de regime tributário, ele tem uma série de novas obrigações para com o governo e, obviamente, isso seja numa reestruturação interna, que parte dessa questão. A segunda coisa aqui que eu destacaria, Vanderlei, é o patrocínio ideológico dos sócios. Não é só o patrocínio financeiro, é a ideia de que há necessidade de mudança, no sentido de que o sócio, a decisão tem que vir de cima para baixo, e não, obviamente, de baixo para cima. Porque uma vez que os sócios não patrocinarem o projeto ideologicamente, não são os colaboradores que o farão, tá certo? Correto. Precisa ficar muito claro isso aí, né? Porque, como diz, né? A empresa muitas vezes é a cara do dono, né? Sim, sim. Então, se essas decisões não partir do dono, vai partir de quem? Exato. E aí, seguindo aqui, Vanderlei, eu destacaria os 3 principais pilares dessa mudança, da implementação do planejamento tributário. Mão de obra qualificada. A gente precisa de organizar a estrutura interna, especialmente a questão dos colaboradores. Já dizia a minha mãezinha, a minha gloriosa, santo de casa não faz milagre. Para isso, para essa mudança de mindset, Vanderlei, a gente sempre recomenda o acompanhamento de um especialista, talvez uma mentoria, um treinamento específico, não somente do ponto de vista técnico, mas do projeto como um todo, de entender que a empresa está atingindo outro status, outro patamar, e, portanto, se faz necessária a mudança do status quo. Sabe aquela palavra sempre foi assim? A maior dificuldade que a gente tem na implementação do planejamento tributário é justamente banir essa palavra do dicionário. E aí, Vanderlei, o segundo pilar que eu destacaria são os processos. Sabe aquela coisa de que a companhia ela tem uma dependência dos colaboradores para determinadas situações, para determinados processos? Isso tem que acabar. A ideia dos processos é justamente você roteirizar essa rotina de forma que você descentralize isso de qualquer colaborador e a empresa tenha autonomia para seguir a sua rotina. Sabe aquela coisa de que a colaboradora apareceu grávida, os sócios deixam de dormir? O colaborador está chegando às férias, o cara deixa de dormir. Isso acontece muito porque não há um backup, não há um processo criado para você fazer a manutenção daquele cargo se necessário. E aí você, com os processos mapeados, Vanderlei, é muito mais fácil, até às vezes, você oxigenar a empresa, você trazer uma outra mão de obra, um outro perfil para aquela determinada atividade, no sentido de que, estando os processos montados, você tem mais facilidade para fazer esse processo e, obviamente, você oxigena a operação. Então, o processo é fundamental. Cleiton, essa questão aí de processos, ela não é fácil, né? Eu posso falar porque há alguns anos já trabalhando na área de software, em alguns momentos, quando o dono da empresa decide implantar um software melhor ou alguns recursos, né, que ele vê que realmente vão ser melhor, às vezes o time de colaborador não aceita essa mudança, quer ficar lá atrás, quer ficar do jeito que está e não aceita. E isso é um problema, né, porque você acaba não se atualizando, não acaba avançando e pode muitas vezes incorrer nesses erros que você está falando. Então, você que é empresário, né, é muito importante você ter os processos em dias para que quando você precisar fazer uma atualização, enfim, ou qualquer coisa que precisar, você saiba tomar a decisão correta. Exato, eu sempre faço uma analogia aqui de grandes empresários, que tem muitas empresas. Como que ele faz a gestão dessas empresas? Primeiro, analisando os números, né, os indicadores, e ele não precisa estar na operação porque ele faz a gestão por processos, né? Então, juntamente com o item que eu vou entrar agora, que é o terceiro pilar,
e não menos importante, 33,33% de importância para cada um deles, Vanderlei, é a tecnologia. Sem dúvida. Todos esses trabalhos que a gente faz, tanto de recuperação tributária, de consultoria tributária, contábil, fiscal, ele tem esse viés e a necessidade de você implementar uma ferramenta que automatize esse processo, que gerem controles, que gerem relatórios. Eu vou dar um exemplo aqui, Vanderlei. Tem alguns dos nossos clientes que fizeram esse trabalho de planejamento tributário e que implementaram uma ferramenta onde a gente consegue fazer o fechamento contábil no próprio cliente. Eu não estou nem falando de um BPO, de uma pessoa dentro da operação do cliente para fazer os fechamentos, o acompanhamento diário. Estou falando dos fechamentos contábeis, razão, os balanços, os balancetes, a DRE, juntamente com os impostos, dentro do próprio RP. Olha o tanto que isso otimiza os processos, enquanto que hoje a grande maioria, eu vou dizer 99% das empresas que têm a contabilidade terceirizada envia informações ainda por e-mail, por WhatsApp, não respeita a LGPD. Então, o cliente com um bom software de gestão, é possível que a gente dê essa celeridade, essa segurança, esses controles, e principalmente ele deixa ali a parte burocrática de lado e ele vai falar com o contador só o necessário, só para reuniões de fechamentos. Mas para isso dependemos do quê? Uma boa mão de obra, a mudança do mindset, os processos, somados a esse terceiro pilar que é tão importante, que é a tecnologia. Sem dúvida nenhuma. É por aí mesmo. Então, Cleiton, visto tudo isso, né, a gente comentou aqui que muitas vezes o time de colaborador às vezes não está receptivo a essas mudanças, mas pode acontecer também do empresário não conseguir enxergar valor nessas mudanças e, né, não está tão propenso a fazer essas mudanças. E aí, o que fazer? Olha, Vanderlei, aqui responde aquela pergunta de $1 milhão que você falou. Todos estão alinhados com esse tipo de mudança? Categoricamente, é até redundante essa resposta, mas não. É não no sentido de que, se o empresário ele não patrocinar essa mudança, ele vai continuar... É melhor, aliás, ele continuar pagando os R$920 mil lá, o que eu acredito que seja um absurdo. Mas a resposta aqui, quando se fala em parceria com o escritório, a empresa tem que ter esse fit cultural, ele tem que ter essa mudança de mindset. É necessário que tenha sinergia, porque do contrário, Vanderlei, são gargalos, são problemas de relacionamento, às vezes não atende às expectativas do cliente. Do lado de cá também nosso time não consegue avançar com os trabalhos necessários. E aí eu até ouvi desse lead em específico, Vanderlei, que ele falou assim, olha, eu tenho que começar pelo começo, não pelo fim. Não adianta eu reduzir tributos agora e assumir risco. E ele tem razão, ele até fez uma analogia. Me parece que eu tenho uma Ferrari dentro da minha garagem e eu não sei dirigir. Então, nesse sentido, Vanderlei, o que a gente tem feito? A gente tem adequado as nossas propostas. Às vezes ele precisa só de um trabalho pontual de planejamento tributário, onde fica evidente que ele pode melhorar e ele deve melhorar, ele vai pagar menos impostos, do que propriamente já fazer a implementação. Ou algum trabalho de recuperação tributária em que a gente faça a revisão, coloque o dinheiro no bolso dele do que ele pagou erroneamente, mas a partir dali talvez o ideal seja que ele continue com o prestador atual. Infelizmente, é claro, né? Infelizmente, nem todo mundo... eu não sei se é preguiça, eu não sei o que é, mas às vezes o cara ele acha que é mais interessante ele ficar empurrando os problemas com a barriga, lidar com os problemas que ele já sabe do que resolvê-los, né? Exato, exatamente, Vanderlei. Então, Cleiton, pelo que a gente analisou aqui até agora, né, a gente percebe, por exemplo, nesse caso aí, que poderia ter uma economia, ou pode ter uma economia, por exemplo, de até 600 mil, pelo que a gente analisou aí, e mesmo assim, muitas vezes não tem a aderência necessária por parte do empresário para que isso realmente aconteça. Sim. E esses 600 mil, por exemplo,
ele poderia retroalimentar a empresa dele. Então, às vezes, ele prefere pagar um pouco a mais para o governo do que fazer os ajustes necessários para, com esse dinheiro, retroalimentar a empresa dele. Nesse caso aí, Cleiton, o que você pensa, o que você analisa aí que pode ser feito para despertar aí essa atenção no empresário hoje? Primeira coisa, Vanderlei, é a consciência de que a mudança ela é necessária, né? Se você quer fazer algo e alcançar resultados diferentes, você não adianta manter o status quo. E o segundo, Vanderlei, mas aí eu acho que já entra um pouquinho na esfera jurídica, mas a gente está analisando a possibilidade, junto com a anuência desses clientes, de você reservar parte desse recurso que você deixou de pagar para o governo para você justamente retroalimentar essa infraestrutura, como você mesmo disse. Vamos lá, a gente vai tentar pilotar um caso e se der certo a gente vai voltar aqui para falar sobre o case. Legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, né? E se quiser, deixa os comentários aqui embaixo, a gente vai ter o maior prazer em poder responder aí os comentários de vocês. E espero, como eu falei, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.